Olá, eu me chamo Ilka Teixeira, sou jornalista, trabalho com política e com redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre marketing e mídias digitais. Bom, para começar, nós vamos pegar a parte teórica. Vamos falar o que é a globalização. A globalização é a interação não só social, mas como econômica também, entre vários países. E por que meio isso acontece? Acontece sempre por meio da comunicação. Desde que o mundo é mundo, as pessoas precisam se comunicar, mesmo antes da globalização acontecer. Então, nós vamos falar do processo de transformação da comunicação. Vamos lá. A evolução da comunicação. Bom, aqui a gente fala de uma parte rápida, de que forma isso se deu e em que período isso se deu, que é entre a pré-história e a história. A pré-história, naquele período que os homens ainda não tinham uma linguagem oficial, então eles se comunicavam em grande parte por meio de gestos e também por meio de desenhos nas cavernas, como a gente conhece hoje, são as conhecidas pinturas rupestres, ok? E na história, quando já se iniciou uma linguagem oficial, quando as datas e os grandes acontecimentos passaram a ser registrados como nós conhecemos hoje. Então, descoberta de países, guerras, esse é o momento em que nós saímos da pré-história e entramos na história. Nesse processo todo, nesse período todo, a comunicação é essencial, porque como nós falamos, é por meio dela que tudo isso acontece, ok? Vamos lá... Estou voltando aqui, gente, mas é para ir mais para frente. Bom, dentro disso existe um conceito americano que é conhecido como conceito VUCA. Traduzindo de maneira mais fácil, esse conceito se dá por volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Nós vamos abordar cada uma dessas siglas e explicar para vocês o que elas significam e como elas funcionam dentro da comunicação. Bom, volatilidade. Esse termo se refere às constantes mudanças que acontecem não só na comunicação, mas no mundo todo em geral. O termo inteiro, VUCA, ele fala muito dessa parte de mudança, de evolução, de transformação constante. Então, na volatilidade, a gente tem a impressão de que o que eu aprendi ontem já não serve mais para hoje. De que, por exemplo, pessoas que se formaram há 5 anos atrás, hoje elas já precisam se reeducar e reaprender o que elas aprenderam antes. É claro que isso é uma verdade. Antes a gente entendia que, por exemplo, médico precisava estudar para sempre, advogado precisava estudar para sempre, mas isso hoje acontece praticamente em todas as áreas e a comunicação é uma delas. Uma estratégia para isso é ficar atento a essas mudanças. Então, se você trabalha com comunicação, se você trabalha com redes sociais, você precisa estar atento ao que acontece todos os dias, às novas mídias que surgem todos os dias, a como trabalhar com essas mídias, entender como elas funcionam para que você se adeque a elas e para que você adeque ou o seu cliente e o seu produto a elas também, ok? A próxima sigla é a incerteza. Bom, a incerteza, gente, ela é causada, obviamente, por essa transformação. Então, hoje eu aprendi algo, eu tenho certeza disso que eu aprendi, coloco em prática e vejo os resultados. Mas amanhã, isso que eu aprendi, ela já não funciona. Então, eu já passo a não ter certeza se essa minha estratégia que funcionou ontem vai funcionar hoje também, ok? Em cima disso, nós precisamos agir dessa maneira que eu falei, entender qual mudança ocorreu e o que eu posso mudar na minha estratégia para que eu me adeque e adeque o meu produto e o meu cliente a essas mudanças, ok? Bom, uma estratégia, gente, para as incertezas é analisar todos os dados possíveis e todas as informações possíveis que eu tenho, entender o que eu posso utilizar dessas informações, do que eu já tinha e o que eu preciso transformar dentro, porque nada também se perde, né, gente? Então, por exemplo, se você é formado em marketing digital, por exemplo, se você é formado em publicidade e propaganda, você aprendeu muitos conceitos que hoje eles já não são mais aplicáveis. De qualquer maneira, ainda que você não aplique de forma concreta esse conceito que você aprendeu há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, você pode usar a teoria que você já tem e a experiência que você já tem e os dados que você coletou para transformar essa teoria em algo que você possa utilizar hoje, ok? Bom, vamos lá, nós vamos falar de complexidade. O que é a complexidade, gente? Se eu tenho uma padaria, por exemplo,
Basta que eu saiba fabricar um pão, colocar o pão para assar? Não. Porque nesse processo existem muitas outras pessoas e empresas envolvidas antes que o pão chegue à sua mesa. Existem as pessoas que plantam o trigo, existem as pessoas que colhem o trigo, existem as pessoas que transportam esse trigo, isso sem falar dos outros ingredientes. Além disso, tem as pessoas que fabricam a embalagem, tem quem compra. Eu preciso entender que também nesse processo existe uma pessoa que controla o financeiro da minha padaria. Então, o produto em si, talvez ele seja fácil de fazer ou ele seja um produto simples, mas eu preciso entender que essa complexidade do que está por trás desse produto, tá bom? Como que eu faço isso, gente? Nesse caso, eu preciso analisar todo esse processo. Eu preciso entender para onde o meu produto vai, qual que é o valor do meu produto, qual é o custo do meu produto por trás, como eu falei, de embalagem, de transporte, isso a gente está falando de empresa. Mas se você trabalha, por exemplo, no setor público, você tem que entender, digamos que você trabalha para um deputado, para um vereador, você precisa entender quem que é o público do seu vereador, qual que é a mensagem que ele quer passar, qual que é a figura que ele quer marcar na vida das pessoas, ok? Então, assim, preciso analisar o meu produto, preciso analisar o meu mercado, preciso analisar o meu público para eu saber, diante de uma situação incerta, como agir, tá bom? Vamos lá. Já falamos incerteza. Incerteza falamos também. Ambiguidade, gente. Bom, ambiguidade, gente, é o resultado de todos esses fatores que nós falamos anteriormente e é um resumo em resumo ele significa o quê? Que não existe uma única resposta para um problema. Então, por exemplo, eu sou, digamos, uma assessora de um deputado federal. Hoje o meu deputado federal, ele trabalha com os trabalhadores, ele trabalha com sindicatos. E o sindicato amanhã ele cai, a ajuda sindical cai. Eu estou falando isso porque é um exemplo real, pelo qual eu já passei. E agora, o que eu faço? O número de pessoas que pagam o sindicato, que chegam até o sindicato agora é muito menor, ou seja, o meu público diminuiu drasticamente de uma hora para outra. Existe só uma resposta? Não, porque se existisse só uma resposta, nesse momento seu deputado poderia desistir do mandato dele, porque teoricamente ele já não teria mais aquele público que era o público-alvo dele. Então, se você tiver analisado para onde você pode correr ou tentar ou começar a agir antes desse imprevisto acontecer, com certeza você vai entender que aquele público que não está mais no sindicato, por exemplo, no exemplo que nós demos, aquele público que não está mais no sindicato, ele com certeza se realocou para um outro lugar. Aonde essas pessoas estão buscando ajuda? O que elas querem? Para que as pessoas utilizavam mais o sindicato antes? Para pedir ajuda com seguro-desemprego? Para procurar uma vaga de emprego novo? Para procurar ajuda quando a empresa não cumpre o combinado? Essas pessoas continuam precisando dessa ajuda. Então, ainda que elas não estejam recorrendo a você, elas estão recorrendo a alguém. Então, você precisa entender aonde essas pessoas estão indo buscar esse auxílio e você passar a oferecer esse auxílio. Não do modo que você oferecia antes, porque não é mais possível, mas você precisa se realocar e se readequar para continuar atendendo essas pessoas e até uma parte de um público novo que nós vamos falar mais para frente. Bom, agora que nós já falamos de forma bem resumida e forma prática, porque vocês praticamente não utilizam a teoria, nós vamos falar realmente o que funciona na prática. Então, primeiro, a gente precisa entender o que ocorreu, como se deu essa transformação digital. Se a gente pensar, há 100 anos atrás, era quase impossível imaginar uma mensagem chegar de forma instantânea em outra pessoa do outro lado do mundo, como hoje acontece. Pelo menos aqui no Brasil, o WhatsApp é uma das ferramentas mais utilizadas. Existem outros países que estão até à nossa frente economicamente falando, politicamente falando, mas existem outros países que não utilizam tanto o WhatsApp, por exemplo, como nós utilizamos. Eles utilizam mais SMS, e-mail e outras ferramentas. Mas falando na realidade do Brasil, vamos entender como funciona. O WhatsApp eu mando uma mensagem, seja ela em foto, em texto, em vídeo ou em áudio, e ela chega para você em menos de um segundo. É uma tecnologia muito rápida. Há uns 100, 120 anos atrás, uma mensagem ela demorava dias ou até meses para chegar em uma pessoa que estava
distante de mim. Quanto mais distante essa pessoa estava, mais tempo essa mensagem demorava para chegar. Ela ia de navio, ia de barco e por aí vai. E muitas vezes essa mensagem chegava distorcida. Isso foi evoluindo com várias descobertas e invenções, né, que nós tivemos, como por exemplo o telefone. O telefone foi uma das descobertas e invenções mais geniais da história até hoje, e todo esse processo ele acontece para quê? Para que a comunicação aconteça cada dia de forma mais rápida e mais eficaz, sem que existam ruídos nessa mensagem. Porque você imagina que antes eu mandava uma mensagem para uma pessoa que estava, por exemplo, no México. Essa mensagem ela ia de navio. Muitas vezes chovia, esse navio afundava, a pessoa que estava levando a mensagem morria, ficava doente e a mensagem nunca chegava do outro lado. Eu não recebia resposta e não entendia porque eu não recebia a resposta. Hoje não existe mais esse meio de campo tão grande para que eu consiga me comunicar com outra pessoa. Vamos lá? Bom, nós falamos aqui das características, né, como eu falei para vocês, dessa evolução que nós tivemos em um período muito curto de tempo. Como nós falamos lá atrás, existe a pré-história e a história. Nessa época a comunicação evoluiu muito, mas ela evoluiu de forma mais devagar do que acontece hoje. Hoje essa comunicação evolui todos os dias. Todos os dias praticamente surgem mídias novas e surgem tecnologias novas que nos ajudam no modo como a gente se comunica. Primeiro nós vamos falar dos prós. O que são os prós? Bom, por meio dessa comunicação tão rápida eu consigo melhorar a minha educação. De que forma? Esse curso provavelmente está chegando a você de forma digital. Antes isso era impossível. Para entender qualquer tipo de conteúdo você precisava ter um tempo e se deslocar de um local até outro para sentar em uma sala de aula e ouvir um professor falando, ouvir um palestrante falando, anotar no seu caderno todas as informações que ele passava, que não eram passadas inclusive assim. Quem estudou um tempinho atrás sabe que era o giz, que ia na lousa e que você tinha que escrever no seu caderno. Hoje, se você vai em uma sala de aula, a maioria dos alunos tiram foto do conteúdo para estudar por meio daquela imagem. Além disso, a gente tem cursos online, principalmente depois da pandemia. A gente sabe que as pessoas ficaram restritas a se comunicar tão de perto como hoje a gente já acontece, que está acabando a pandemia. Mas assim, nesse período, esse modo de educação online cresceu muito. Então esse é um dos prós desse avanço da tecnologia. Além disso, finanças, gente. É muito importante entender que, por exemplo, no Brasil, a educação financeira é um problema. A maioria das pessoas não tem acesso à educação financeira. Na escola, no nosso ensino básico, nosso ensino fundamental, nós não aprendemos a como economizar dinheiro, a como pagar as nossas dívidas, quais são as nossas prioridades, mas por meio da internet e por meio do uso dela, você tem acesso a investimentos, você tem acesso é como nós falamos, está até ligado à educação, a aprender a como gerir as suas finanças e até como investir e ganhar dinheiro por meio da internet. Muitas pessoas hoje trabalham sem sair de casa. Tá aí o exemplo, por exemplo, de muitos jovens que trabalham com redes sociais, os famosos blogueiros, os youtubers. Esses jovens começam a ganhar dinheiro com 8, 9 anos e, para não dizer muito, existem até crianças hoje ganhando dinheiro com a internet. Vamos lá? Além disso, gente, gestão inteligente. Quem tem lá seus 40, 50 anos sabe que alguns anos atrás os arquivos das empresas, das escolas, das faculdades, eles existiam em papel. Então o que acontecia, gente? Os arquivos ficavam guardados em armários. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estudava em uma escola e em um momento a diretoria dessa escola pegou fogo. Todas as notas e histórico dos alunos se perdeu depois daquele incêndio. Hoje isso não acontece mais, porque a informação, qualquer arquivo, ele fica guardado não somente no computador, naquela máquina, porque se aquela máquina se perder, você precisa daquele conteúdo ainda. Então ele fica guardado em nuvens. Então você pode acessar aquele conteúdo de onde você estiver, e isso é muito importante porque nos impede de perder muitas informações como acontecia antigamente. Além disso, gente, interatividade. Tem gente que acha isso um contra, mas ainda assim é um pró. Interatividade, gente, é exatamente esse exemplo que eu dei para vocês do WhatsApp, por exemplo.
Hoje, se eu te mandar um oi, você vai receber na hora, na sua casa, onde você estiver, contanto que você tenha o sinal da internet, é claro. Além disso, eu posso conversar, conhecer pessoas, me comunicar com familiares, por exemplo, que viajam para outros países de maneira muito rápida. Então, essa interatividade é um dos principais benefícios hoje dessa evolução, dessa comunicação. E, para finalizar, rapidez. Por que eu falo, gente, da rapidez e dessa importância da rapidez? Eu lembro que informações menos importantes há 25 anos atrás eram passadas por carta. Essa carta demorava 3, 4 semanas para chegar, dependendo da distância que as pessoas estavam. E quando a informação era muito importante, era enviado um telegrama. Ainda assim, esse telegrama demorava 2, 3 dias para chegar na pessoa. Então você imagina, por exemplo, quando era um caso de morte. Estou falando isso porque foi um caso que aconteceu na minha família. Então, um caso de morte, olha, o seu familiar morreu, quer vir para o velório? Quando chegava, gente, esse telegrama, a pessoa já tinha sido enterrada. Então, é claro, eu dei um exemplo aqui de um caso triste, mas hoje essa rapidez nos ajuda em muitos sentidos, ok? Vamos lá. E como tudo, gente, também existem os contras, né? Não são só os prós. E os contras quais são, gente? Primeiramente, distanciamento pessoal. Quem foi criado nos anos 80, nos anos 90, ainda valoriza muito, por exemplo, brincadeira de rua, a conversa em si, o tato em si. Mas hoje, se você procura, vamos dar um exemplo bem simples. Se você for a um restaurante e tiverem 2 pessoas conversando na mesa, provavelmente essas 2 pessoas estarão conversando entre si e cada uma vai estar com o celular na mão, conversando com outras pessoas também. Se tiver um grupo maior ainda, nem se fala. Se você for em um show hoje, as pessoas não olham só para o artista, elas olham para o celular delas, porque elas querem registrar aquele momento, para guardar aquele momento para elas e acabam não curtindo o momento. Tudo isso gera um distanciamento pessoal, principalmente para o público mais jovem que já cresceu, já nasceu em meio a essa tecnologia, então não passou por aquela fase manual em que ninguém tinha celular e que quando o celular começou a surgir, quem tinha era só quem tinha muito dinheiro. Então, querendo ou não, nós precisávamos nos comunicar. Então, esse público mais jovem que nasceu já dentro da tecnologia, eles têm um pouco mais de dificuldade de interação social, pessoalmente falando, então isso é um contra. Além disso, gente, vazamento de dados. Nós sabemos que há pouco tempo foi criado o Marco Civil da Internet no Brasil. O que é o Marco Civil da Internet no Brasil? É uma lei, basicamente, que ela define regras para o uso da internet. Essa lei é muito nova. Eu não sei dizer se ela tem mais de 10 anos, mas eu acredito que não. Eu acredito que ela tenha quase isso. Então, antes da criação do Marco Civil da Internet no Brasil, as pessoas falavam o que queriam nas redes sociais, na internet, faziam o que queriam, postavam o que queriam e isso não era punido. Hoje já não acontece mais dessa maneira. Se você ofender alguém, se você for racista, se você injuriar alguém ou vazar, por exemplo, fotos, documentos por meio da internet, você vai ser punido por aquilo. Talvez não da mesma maneira que há a punição para um crime praticado em âmbito pessoal, mas de qualquer forma já existe uma lei que vai te punir pelas ações que você tem dentro da internet. Tanto que hoje, em qualquer site que você vai entrar, em qualquer rede social que você vai se inscrever, você precisa concordar com os termos e condições daquela rede social. Provavelmente ninguém lê, eu não leio, mas assim, ali se você pegar bem no comecinho, está escrito que você não pode divulgar nem vazar dados de terceiros principalmente, mas às vezes nem o seu, ok? Um outro contra é a competição com a inteligência artificial. Quem tem tanta memória quanto um HD, por exemplo, quanto um computador muito potente? É muito difícil o ser humano chegar a esse ponto. É claro que hoje, 2022, ainda somos nós que controlamos as máquinas. É alguém que controla essa câmera, alguém controla um computador, é você que mexe no seu celular. Mas cada dia mais a inteligência artificial tem ganhado espaço e isso tem feito, por exemplo, muitas pessoas perderem espaço no mercado de trabalho. Então, se por um lado gera emprego para quem trabalha na área da tecnologia, por outro, para quem fazia trabalhos manuais que antes eram necessários à mão humana,
Hoje muitos desses trabalhos não funcionam mais. Então, por exemplo, concessionária é um lugar que acontece muito isso. Muitas pessoas são mandadas embora porque uma máquina faz o trabalho às vezes de 10, 20 pessoas. Vamos lá? Bom, isolamento. Gente, eu acho que isolamento tem muito a ver também com distanciamento social. É o que eu falo, a tecnologia hoje faz você ter tudo na sua mão. Antes, para você comprar uma comida, para você pedir uma pizza, você tinha que ir até a pizzaria, provavelmente, ou até pouco tempo atrás você ligava. Hoje você faz isso pelo aplicativo sem falar com ninguém. Já é um exemplo de inteligência artificial. Se você quer estudar, você consegue estudar de casa, você consegue fazer uma faculdade online, você consegue fazer um curso técnico online, você não precisa se deslocar até lugar nenhum. E existem muitos trabalhos, principalmente hoje, como eu falei, depois da pandemia, que você também não precisa se deslocar da sua casa para colocar o seu trabalho em prática. Então, basicamente, para muitas pessoas se comunicar e viver em sociedade não é mais uma obrigação, porque antes você saía de casa por obrigação, para estudar, para trabalhar, para comprar, para vender. Hoje, cada dia mais, essas funções e essas ações estão sendo cortadas por causa da tecnologia. Então, nós consideramos isso um contra, ok? E por final, que também tem a ver com vazamento de dados e que nós falamos aqui, são os crimes digitais. O que são crimes digitais, gente? Por exemplo, invadir aconteceu muito em 2021, 2020 e continua acontecendo até os dias atuais, a invasão de dados de empresas. Então, os hackers, as pessoas que entendem muito de computação e de tecnologia, invadem os sistemas da empresa, sequestram dados do cliente e elas ameaçam as empresas, olha, eu quero tal valor para não vazar os dados dos seus clientes. Porque assim, toda empresa, ela tem responsabilidade sobre os dados do cliente dela. Então, imagina uma empresa, por exemplo, como um banco, ela receber a invasão de um hacker e esse hacker vazar dados de 20 milhões de clientes. Provavelmente essas pessoas, não todas, mas provavelmente essas pessoas iriam processar esse banco. E por maior e mais rico que fosse esse banco, provavelmente ele não aguentaria e não suportaria pagar a multa para 20 milhões de pessoas. Por isso as empresas estão investindo a cada dia que passa em tecnologias mais avançadas para tentar barrar essas invasões, mas isso ainda acontece nos dias atuais, ok? Então vamos lá. No próximo bloco nós vamos falar sobre mídias digitais. Vamos lá, então agora nós vamos falar sobre mídias digitais. O que são as mídias digitais? Mídias digitais, gente, são todas as redes sociais que trazem um feedback muito mais rápido, por exemplo, do que as mídias analógicas. Então, a TV e o rádio são mídias analógicas. Por quê? Eu assisto a TV, mas eu não consigo me comunicar diretamente com aquele programa de TV de forma tão rápida e também quem produz aquele programa não sabe qual que é a minha resposta, o que eu estou achando do programa, da apresentação, do que está sendo passado ali no momento em que está sendo passado. Então, óbvio, eles pegam todos esses dados e eles vão saber quantas pessoas estavam assistindo, de onde são essas pessoas, mas tudo isso gera um tempo muito maior para eles terem essa resposta e poderem então, não está dando certo, vou mexer nesse resultado. Já com as redes sociais não funciona dessa maneira. No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todas as outras redes sociais, a resposta ela acontece na hora. Então, por exemplo, se eu fiz uma postagem no Facebook, eu sei na hora quantas pessoas estão me curtindo, quantas pessoas estão comentando, quantas pessoas viram aquele conteúdo. Além disso, existe uma diferença muito grande porque eu posso enviar aquele conteúdo somente para o público que me interessa. Nós vamos falar agora também. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar sobre os tipos de redes sociais, ok? Então, o WhatsApp, que nós falamos para vocês, que praticamente é como se fosse o SMS de antigamente, mas também funciona de forma mais barata e mais rápida. Tem o Instagram, que praticamente todo mundo tem. Messenger, gente, esse Messenger é aquela ferramenta do Facebook que serve para você mandar mensagem. Ele funciona praticamente como o WhatsApp, mas ele funciona dentro do Facebook. Claro que você já pode hoje baixar só o Messenger por aplicativo, mas na minha opinião, ele é praticamente a mesma coisa que o WhatsApp, ok? Tem o Twitter.
O Twitter, gente, é uma rede social em que você envia mensagens curtas, você consegue colocar ali textinhos curtos. Não tenho certeza agora de quantos caracteres, mas se não me engano são 148 ou algo do tipo. Então você não vai conseguir postar ali um vídeo longo, você não vai conseguir postar ali um texto longo. Agora está chegando as eleições, as pessoas gostam de postar textão, né, com a opinião. O Twitter não é a ferramenta para isso, porque ali você tem um limite. Ali é só para você colocar uma notinha, algo muito básico, tá bom? Facebook, que todo mundo sabe como funciona. Hoje o Facebook comprou o WhatsApp e ele comprou o Instagram também. Então o Facebook é dono dessas redes sociais. Mas antes, o Facebook, assim que ele foi lançado, ele ganhou um espaço muito grande no Brasil. Por quê? Era uma rede social por onde eu conseguia fazer minhas postagens de foto, de vídeo, de carrosséis de foto, de mais de uma foto. Consigo colocar link também no Facebook, então consigo postar uma notícia de um site, de alguma outra mídia digital. Então o Facebook era muito interativo. Até que surgiu o Instagram e surgiu o WhatsApp. O WhatsApp, o Instagram, aliás, ele é tão interativo quanto o Facebook. Por quê, gente? Porque ele trouxe uma cara mais jovem para essa rede social, onde você consegue postar Reels, por exemplo, que são vídeos curtos, onde você consegue postar o History, que agora também tem no Facebook, mas no começo não tinha, então você postava ali pedacinhos do seu dia a dia, colocava uma arte, escolhia para quem você queria mandar, e aquele vídeo fica ali só por um dia e depois ele some da sua, não fica ali no feed, não fica ali na sua tela, a não ser que você queira deixar ele em destaque, mas normalmente não é para isso que ele foi feito, ok? E aí Facebook, muito esperto, fez o quê? Comprou o Instagram e comprou o WhatsApp. Agora, eu não vou dizer que é um monopólio, mas é quase um monopólio de comunicação de rede social que pertence ao Facebook, mas cada rede tem uma característica diferente, se destina para uma coisa. Embora eles pareçam que são para o mesmo tipo de público, não são. Eu sei que tem muita gente que tem todas as redes sociais. Você tem instalado provavelmente aí no seu celular o Facebook, o Instagram, muita gente tem o Twitter também, mas você pode reparar, provavelmente você usa cada um para um tipo de conteúdo, para um tipo de coisa. Então vamos lá. Tem o LinkedIn. Gente, o LinkedIn ele é extremamente interessante. Por quê? LinkedIn é uma rede social voltada para o mercado de trabalho. Então, no LinkedIn você consegue seguir empresas, curtir empresas, postar o seu conteúdo, o que você faz, o que você gosta, curtir ali realmente conteúdos, mas não voltados ao entretenimento, voltados ao mercado de trabalho. E isso mudou o jeito das pessoas trabalharem e procurarem emprego. Antes, você ia procurar um emprego, você imprimia 1 milhão de currículos, colocava no envelope, colocava um tênis e ia bater perna na rua para procurar uma vaga de emprego. Ficava ali de empresa em empresa distribuindo o seu currículo. Se você fosse em alguma dessas empresas, você pegava caixas e mais caixas com milhares de currículos. E certamente a pessoa do RH que ia fazer o recrutamento não ia olhar de um por um, gente, para ver quem ali era o mais qualificado. Pegava ali o último currículo, os 10 últimos que enviaram, ligava para aquelas pessoas e fazia a seleção com aquelas pessoas. Hoje isso não acontece mais. Então tem muitos recrutadores que buscam pessoas, buscam profissionais, principalmente por meio do LinkedIn, ok? Então é uma rede muito interessante para quem trabalha na área de tecnologia, mas para quem não trabalha também, para você mostrar o que você sabe, quais são os seus interesses, a sua formação e busque uma recolocação ou uma colocação no mercado de trabalho. Pinterest. Gente, eu não mexo muito no Pinterest, mas o que a gente sabe do Pinterest é que ele é uma rede social basicamente que te dá dicas para tudo. Então, se você quiser procurar decoração, vai procurar no Pinterest. Se você quiser procurar saber como se vestir, pode procurar no Pinterest que você vai achar. Se você quiser procurar curso de maquiagem, você vai encontrar também no Pinterest. O Pinterest é quase uma rede social de imagens, tá? Então, você não vai ver ali muito vídeo, você não vai ver ali muito texto. É uma rede social voltada para imagens e de textinhos curtos. E por fim, o Skype. Hoje existem outras ferramentas semelhantes ao Skype, que basicamente é um lugar por onde você consegue fazer chamadas de vídeos. Então, por exemplo, esse curso poderia estar sendo
transmitido via Skype. E o interessante do Skype é que, assim como as ferramentas semelhantes a ele, você consegue transmitir para mais de uma pessoa. Então, claro, porque se fosse para uma pessoa, você poderia fazer uma ligação de vídeo. Mas eu posso colocar uma câmera aqui, ou pegar o meu celular, o meu computador, usar a câmera que eu tenho disponível e transmitir o meu conteúdo, uma live ao vivo que seja, qualquer coisa desse tipo, para muitas outras pessoas, tá? Então, o Skype é voltado para esse fim. Vamos lá, gente, estrutura. As estruturas das redes sociais são definidas de acordo com a finalidade de cada uma. Então, eu falei aqui por cima o que cada rede social faz e para que elas são destinadas. Em cima disso, essas estruturas são definidas. Mais para frente, daqui a pouco, nós vamos falar sobre planejamento de conteúdo. Então, primeiro você entende o que é aquela rede social e aí você vai entender que há certos conteúdos que você vai postar nela, mas que há outros conteúdos que não cabem para ela. E que há redes sociais também que não cabem para você. Você precisa entender, por exemplo, qual que é a sua finalidade com aquela rede social para saber se realmente é nela que você se encaixa, é nela que você precisa investir ou não, se você precisa ir para uma outra rede social ou outras redes sociais, ok? Então, assim, basicamente falando, vamos lá. Foco. Qual que é o objetivo que você precisa alcançar com as suas redes? Alguns exemplos são percepção de marca, base de contatos, suporte ao usuário e tráfego de pessoas. Então, assim, vamos falar agora sobre pessoas que trabalham no setor público. Pessoas que trabalham com quem tem mandato, mandatários. Então, eu trabalho com vereador, com deputado, com governador, com senador, enfim, eu trabalho com alguém que tem mandato. Nesse caso, qual que é a percepção da sua marca? Quem que é a sua marca? É exatamente a pessoa para a qual você trabalha. Quem que é a sua base de contatos? E como que você vai fazer essa base de contatos? São os eleitores, não é? Então, com quem que eu quero me comunicar, se não com as pessoas que vão me colocar naquele lugar? Toda pessoa que tem um mandato, ela é colocada nesse mandato por meio de votos. No Brasil acontece isso porque nós seguimos um sistema presidencialista democrático. Então, as pessoas são representadas por figuras públicas que são eleitas por meio de voto. Então, os meus contatos precisam ser essas pessoas, é com elas, então eu sei que é com elas que eu preciso me comunicar. Suporte ao usuário. A gente, quando fala suporte ao usuário, já imagina uma empresa. Então, eu preciso colocar aqui na minha rede social um saque para que o meu cliente entre em contato comigo por meio desse suporte e reclame do meu produto ou dê dicas sobre o meu produto, fale sobre o meu produto. Mas como eu falei, para quem trabalha no setor público, o seu produto é a figura pública para a qual você trabalha, ou se você é a figura pública, o seu produto é você mesmo. E esse suporte ao usuário é exatamente esse suporte ao seu eleitor. Antes, a gente ouvia muito que o político só vem aqui de 4 em 4 anos, que é quando acontecem as eleições. Hoje isso não funciona mais, gente. A gente sabe que exatamente por essa rapidez na tecnologia, por esse avanço nas redes sociais, as pessoas querem uma resposta muito mais rápida. Então, você precisa estar em contato com o usuário do seu produto, que é você, constantemente. Então, as redes sociais servem também para o suporte do seu usuário. E tráfego de pessoas, gente. O que é o tráfego de pessoas? É saber quem está passando por aqui. É como se eu tivesse minha rede social, vamos lá, meu Instagram, meu Facebook é uma empresa. É aqui que eu posto o meu trabalho. Eu sou uma deputada, então eu vou colocar aqui o meu trabalho. O que eu fiz hoje? Eu visitei uma empresa, eu visitei uma escola, eu destinei uma emenda, eu fiz uma reunião numa comunidade, numa associação. É ali que eu vou postar o meu trabalho. O que está acontecendo? E eu preciso saber quem viu o meu trabalho, quem é que está passando por ali. Então, o tráfego de pessoas é exatamente para eu saber se a Bia da Zona Leste viu meu trabalho, se a Maria da Zona Sul passou aqui e curtiu, se o João aqui que mora no centro, ele comentou aqui a minha postagem. Então, isso é o tráfego de pessoas, ok? Vamos lá, gente. Público. Preciso definir quem é o meu público. Como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu preciso saber quem é o meu público-alvo e para saber isso eu preciso saber para quem que eu quero falar. Todo candidato, eu não vou falar todo candidato, mas todo candidato que já estudou um pouquinho de marketing digital, ele sabe que ele não está falando para todo mundo.
Vamos colocar um cargo que teoricamente governa para todos. É o presidente. O presidente ele tem que governar para todo mundo que mora ali naquele país. Mesmo para quem não seja daquele país e mesmo para quem não votou nele. De qualquer forma, ele tem um público-alvo. E quem que é esse público-alvo? Primeiro são os eleitores, são as pessoas que votaram nele, que são pessoas que depositaram confiança nas políticas dele, nas propostas dele e que acreditaram no que ele falou. Então ele precisa se comunicar com esse público. Mas ele também precisa se comunicar com as pessoas que não votaram nele e com as pessoas que têm interesses em comum. E quem tem interesse, gente, teoricamente, em comum com um presidente ou com uma presidente da república de um país? Todos os moradores daquele país. Porque ainda que eu não siga todas as políticas dele, o que ele decretar, o que ele definir como política, vai servir para mim também. Se ele, por exemplo, decretar que amanhã todas as mulheres com mais de 30 anos terão o benefício de trabalhar 1 hora menos. Eu sei, é uma política, gente, que certamente não vai existir, mas eu sei que aquela política vai atingir a mim também. Então, é de meu interesse, mesmo que eu não tenha votado nele, a política dele. Então, ele precisa definir para quem que ele está falando. E uma das pessoas que ele está falando sou eu também. É claro que ele vai falar de modo diferente com o eleitor dele, que já confia nele, que já é seguidor dele, e vai falar comigo de outro modo, porque eu não sou seguidora, provavelmente não confio tanto nele assim, porque não votei, né? Se confiasse, teria depositado o meu voto nele. Sou seguidora dele, então ele vai falar comigo de modo diferente, como ele já fala com os eleitores dele, e isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre produção de conteúdo. Como nós falamos, você já tem o seu público definido, você já sabe para quem você quer falar. E só para voltar um pouquinho para trás sobre essa questão de público, às vezes você fala assim, ok, mas você deu o exemplo do presidente que tem que falar para todo mundo. Eu sou um deputado, eu sou um vereador, não preciso falar para todo mundo. Você é o quê? Um deputado federal? Então você sabe que você tem um público maior. Você sabe, não sou um deputado federal, sou um deputado estadual. Então, eu preciso falar somente para pessoas do meu estado. Eu sou um vereador, então eu preciso falar somente para pessoas da minha cidade. Ah, eu sou um vereador, mas eu sou um vereador da cidade de São Paulo, que é uma cidade enorme e tem vários nichos. O que você defende? Quais são as suas propostas? Ah, eu defendo a causa animal. Então, você precisa falar com pessoas que defendem também a causa animal. Ah, eu defendo as mulheres. Então, você precisa falar com pessoas também que defendem as mulheres. Como que eu vou fazer isso? Como a gente falou, quando você vai fazer uma postagem, você define para onde e para quem você quer que essa postagem chegue. Então você define ali qual é a localidade onde essas pessoas moram, a idade dessas pessoas, os grupos de interesse que essas pessoas fazem parte. Então você consegue diminuir muito o seu nicho. Então, por exemplo, você consegue pagar hoje para essa postagem ir para pessoas definidas. Você pagando, e não é um valor alto, gente, às vezes você coloca lá $20, um exemplo. Você usa $1 para impulsionar a sua publicação. Com esse $1, você consegue fazer, talvez, a sua postagem chegar para 500 mil pessoas, mas essas 500 mil pessoas não são pessoas aleatórias, são exatamente aquelas pessoas que têm um interesse que você definiu ali, entendeu? Por que é importante você conhecer o seu público-alvo? Porque é a mesma coisa que você pegar um panfletinho e distribuir para 1 milhão de pessoas, sendo que daquele 1 milhão de pessoas, só 1.000 pessoas se interessam por aquele tipo de conteúdo que estava naquele panfleto. Não seria muito mais fácil e muito menos custoso, falando realmente de dinheiro, você só tem impresso 1.000 panfletos e distribuído exatamente para aquelas 1.000 pessoas? Então, por isso que definir o público é tão importante, ok? Depois disso, gente, definido o seu público, eu preciso começar a fazer as minhas postagens. E para fazer as minhas postagens, eu preciso pensar de que forma eu faço isso. Vamos começar definindo um calendário editorial. O que é um calendário editorial? Calendário editorial, gente, eu pego o meu mês, então, por exemplo, eu vou definir, eu sempre fiz assim, por mês. O que eu vou postar no mês? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, eu tenho sempre um tipo de conteúdo. Como eu sempre trabalhei com figuras públicas, com deputados, com vereadores, com pessoas com mandato, como eu falei para vocês, precisa ter postagem todos os dias.
Ah, mas eu não saí todos os dias, eu não visitei todos os dias, eu não trabalhei todos os dias, sábado e domingo eu não trabalhei. E aí você precisa entender que cada dia pede uma coisa. Eu acho que em todos os lugares do Brasil, mas eu vou dar o exemplo aqui de São Paulo, se você for em qualquer restaurante pegar o menu, ele define o menu por dias. Então, segunda-feira tem isso, 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 terça tem isso, quarta feijoada, acho que é terça que é virada paulista, tem o dia do peixe, tem o dia... Cada dia tem uma coisa ali definida. Quinta tem massa. Nas redes sociais é a mesma coisa, você precisa definir por dia o que você vai postar. Então vamos pensar assim, domingo, o que as pessoas querem fazer no domingo? A maioria delas, as pessoas querem descansar. Ainda que tenha muita gente que trabalhe no domingo, existem muitas outras, e a grande maioria, que não trabalham no domingo, que é o dia que a pessoa quer descansar. Adianta, por exemplo, eu postar no domingo falando assim, bora trabalhar, bora acordar? Não, porque você vai estar saindo completamente do eixo. A não ser que o seu trabalho seja, por exemplo, hoje pela manhã tomei o café da manhã com as senhoras da Associação pela Defesa da Mulher contra o Câncer de Mama e algo nesse tipo. Ou, por exemplo, se você tem um nicho religioso, fui agora pela manhã na igreja tal, conversei com o padre, conversei com o pastor, as pessoas, o seu público vai se identificar com aquilo. Então você precisa ter postagens e definir o seu calendário com base no seu público também. É claro que a gente pensa assim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta são dias essenciais para você postar coisas de trabalho, porque as pessoas estão trabalhando e elas querem ver você trabalhando também. Sábado é um dia legal para você postar algo mais descontraído. É claro, gente, depende muito do momento. Então, por exemplo, se está todo mundo falando de guerra, nós sabemos agora que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra. Está todo mundo falando de guerra, ou então recentemente aconteceu, por exemplo, uma tragédia em Petrópolis. Você não vai pegar aquele momento e falar, por exemplo, viva a vida, porque as pessoas estão comovidas com aquilo que está acontecendo. Então você precisa também mostrar que você está comovido, que você é um ser humano, assim como elas, ok? Mas basicamente você precisa entender que cada dia você precisa ter o bom senso para postar um tipo de conteúdo. O que pode ser esse tipo de conteúdo? O formato desse conteúdo? Pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser texto, pode ser carrossel, um monte de coisa que a gente vai falar já já, tá bom? Então vamos lá. Preciso estabelecer uma frequência, gente. Definir que eu vou postar aqui de segunda a sexta e o que eu vou postar em cada dia desse. Com qual frequência que eu vou postar? Se você trabalha bastante, se você visita bastante, se o seu gabinete é muito cheio, se você tem uma equipe legal que trabalha por você, é interessante que você faça de 2 a 3 postagens por dia. Eu aconselho a não fazer mais do que isso. Por quê, gente? Quanto mais postagem você faz, se você fizer muitas postagens, aquela postagem vai chegar para um número menor de pessoas. Então não adianta eu fazer 10 postagens por dia para dizer que eu estou trabalhando muito, se na verdade essa postagem ela não vai chegar para o número de pessoas que você quer que chegue. Então assim, definir meu calendário editorial. De 2 a 3 postagens por dia é o ideal. Além disso, gente, eu preciso entender em que horário que as pessoas estão olhando as redes sociais. Qual que é o horário que você acessa as suas redes sociais para ver o que as pessoas que você segue, o que as páginas que você curte estão postando. Quando eu estou indo trabalhar, eu olho as minhas redes sociais. No almoço, eu olho as minhas redes sociais. Quando eu saio da empresa, eu dou uma olhada nas minhas redes sociais. É exatamente nesses horários que você vai fazer essas postagens, porque a maioria das pessoas faz exatamente isso. Então, nos primeiros horários da manhã, entre 8 e 10 da manhã, é um ótimo horário para postar. Próximo ao almoço, ou um pouquinho depois do almoço, também é um ótimo horário para postar. E no fim do dia, entre 6 e 8, 9 horas da noite, é um horário também legal para postar, porque o que você postar vai ser visto por aquelas pessoas que estão entrando naquele horário. Quem rolar o feed ali vai ver que você fez uma postagem naquele momento, tá bom? Então assim, definir o seu calendário editorial, definir o formato da sua publicação que nós vamos falar agora, definir o horário, a quantidade de postagem, vamos começar a preparar essa postagem. Como que eu vou preparar essa postagem? Qual que é o formato dessa postagem? Primeiro, depende muito do que você fez. Então, como nós falamos, você lá tem o seu mandato, você é um vereador. Você fez uma visita em uma inauguração de uma quadra, por exemplo. Conseguiu fazer um vídeo ali
com você aparecendo nesse vídeo, saiba que essa postagem ela vai ter muito mais acessos do que se você tivesse postado uma foto, por exemplo. Então, primeira coisa a saber, os vídeos têm muito mais acessos do que fotos. Mas, então eu vou fazer um monte de vídeo. Não. Todo conteúdo muito repetido, eu falei pra vocês, ele começa a perder o alcance. Além disso, gente, ninguém quer ficar pendurado na rede social assistindo um filme. Quem quer assistir filme, vai para streaming de filme. Os vídeos têm que ser curtos e têm que ser sucintos, de no máximo 1 minuto. Tem gente que faz vídeo maior sim, mas o vídeo tem que ser extremamente interessante e tem que ser sobre um assunto que está em alta. Se não for tão interessante assim, como por exemplo é o lançamento de uma quadra, o lançamento de uma quadra não interessa para todo mundo. As pessoas vão falar, olha que legal, ele destinou verba, ele foi na inauguração, mas as pessoas não querem ver você falando 1 hora sobre o lançamento e a inauguração daquela quadra. Então poste um vídeo de 1 minuto, cite as pessoas necessárias, marque as pessoas necessárias, coloque as hashtags ideais, que aquele seu conteúdo vai ter um alcance legal. Não fiz vídeo, preciso postar uma foto. Ok, gente, vamos postar foto de qualidade. Tem muita gente que coloca foto escura, foto onde praticamente você não aparece, ou a pessoa para quem você trabalha não aparece, e isso é muito importante. Por mais que às vezes você não tenha uma equipe muito legal, mas tem celulares hoje que fazem fotos de qualidade semelhantes a câmeras profissionais. Então assim, você mesmo pode se especializar, escrever direitinho, sem ter nenhum erro. Outra coisa, não coloca legendas enormes, as pessoas não vão ler textos imensos nas redes sociais. Quer desabafar, gente? Desabafa com um amigo, não desabafa na rede social, principalmente quando se trata de trabalho, tá bom? Então assim, fiz a minha foto tá legal, não ficou legal, mas eu não tenho a possibilidade de tirar outra. E agora, o que eu faço? Dá uma mexida na foto, dá uma clareada na foto, baixa aplicativos simples de edição de foto, que você consegue fazer isso, e posta uma legenda ali, uma legenda prática, uma legenda curta, coloca as hashtags. O que é hashtag? Hashtag é basicamente você colocar e marcar os assuntos que têm a ver com aquela foto ou com aquele acontecimento. Então vamos lá para o exemplo que eu dei. Inauguração da quadra. Vou colocar hashtag o nome do bairro, hashtag vereador, hashtag inauguração, hashtag ação social e coisas desse tipo. Vale ressaltar que quando você coloca uma hashtag, quando você começa a escrever, por exemplo, hashtag vereador, vai aparecer ali qual hashtag que tem a ver com isso, que tem mais acesso. Então, às vezes, se você colocar um hashtag vereador SP, tem muito mais acesso do que você colocar só hashtag vereador. Então, é interessante se atentar a isso também. Uma coisa que acontece são as ferramentas de publicação, que quando você coloca hashtag, ela não te mostra qual hashtag tem mais alcance. O que eu aconselho a você fazer? Se você utiliza uma ferramenta de publicação porque você quer deixar a sua publicação programada, você não consegue ali fazer ela naquele horário certinho, não tem problema. Mas faça sem as hashtags. Depois você entra na rede social à parte, eu já fiz muito isso, e aí eu coloco a hashtag por lá, porque lá na rede social ela vai me mostrar que alcance cada hashtag tem, tá bom? E aí quem utiliza essa hashtag automaticamente tem acesso ao seu conteúdo, mesmo que essa pessoa não curta a sua página e não te siga, ok? Bom, seguir, curtir, compartilhar conteúdos e páginas estratégicas. Gente, por que isso é importante? Então, nós falamos que você define o seu público-alvo sabendo qual que é o seu nicho, qual que é o seu trabalho. Então, eu já sei qual que é o meu público-alvo. Eu defendo a causa animal. Eu preciso seguir pessoas que têm gostos semelhantes ao meu. Eu não posso esperar só eu ser seguido, só as pessoas curtirem a minha página. Eu tenho que ir atrás também de pessoas que tenham gostos e ideias semelhantes à minha. Então eu vou seguir pet shop, eu vou seguir pessoas que trabalham com isso, eu vou seguir ONGs. É importante você estar por dentro dessas empresas, dessas ONGs, dessas associações, seguir essas páginas, porque você seguindo elas, automaticamente elas vão ver, opa, quem é esse novo seguidor? Por que será que ele se interessou por a gente? Porque ele tem uma ideia igual a nossa. E aí elas têm a grande possibilidade de começarem a te seguir também e começarem a ver o seu conteúdo. Vendo o seu conteúdo é muito mais fácil você ganhar um voto dessa pessoa do que se ela não souber quem você é e nunca ver seu conteúdo, ok? Vamos lá.
Gente, possibilidades. Então, vamos lá. Cotidiano das empresas ou do clientes. Cotidiano, gente, como nós estamos falando de mandatários, de pessoas que têm mandatos, o que é o cotidiano? É exatamente isso que eu falei para vocês. O trabalho que vocês realizam, as visitas que vocês fazem ou recebem. Se você foi falar em plenário, se você foi para uma prefeitura, se você destinou uma verba, se você participou de uma ação, se você votou contra ou a favor de qualquer coisa que seja de interesse do seu público. Esse é o seu cotidiano, esse é o seu trabalho. Pensa que a rede social de uma padaria, ela vai postar o bom dia dela, ela vai postar quando o pão saiu do forno, ela vai postar quando tiver uma festa, o dia do pão ela vai postar. Então você precisa postar o seu cotidiano, o cotidiano do seu trabalho também. Mesmo que para você pareça completamente desinteressante, as pessoas votaram em você e querem ver você trabalhando. Então você precisa postar esse trabalho, ok? Datas comemorativas. Gente, é muito interessante datas comemorativas, por quê? Porque você, todos os dias, no Brasil tem muita data comemorativa, então todos os dias é dia de alguma coisa e é dia de alguém. Então, se você for postar tudo que tem data comemorativa, você vai se perder e as pessoas vão ficar sem entender o que é e qual que é o foco da sua página. Então, primeiro, datas principais. Natal, Ano Novo, 1º de maio, por exemplo, que é dia do trabalhador, 7 de setembro, essas datas é interessante que todo mundo poste. Ah, o dia da consciência negra, é interessante que todo mundo poste. Dia de municípios, nem sempre, eu vou postar aqui o aniversário de Araraquara. Quantos votos você teve em Araraquara? Nenhum. Não é interessante você votar. Ah, eu tive 3 votos. Não é interessante você postar o aniversário de Araraquara. Ah, mas eu tenho pretensão de ganhar os votos de Araraquara. Então, ok. Então, você posta o aniversário de Araraquara, marca as prefeituras, o prefeito, pessoas da cidade de Araraquara, hashtags que tem a ver com Araraquara, para talvez você ganhar aquele público. Mas assim, as datas comemorativas que você posta tem que ter a ver ou com todo mundo, como essas grandes datas, ou com o seu público-alvo. Não vai sair postando também dia de qualquer coisa, ok? Estímulo à interação. Gente, é uma postagem muito mais assertiva quando você chama as pessoas para uma ação. Então, quando você, por exemplo, fala: vamos lá, gente, vem comigo, vamos curtir, o que você acha? As pessoas se sentem obrigadas. Quando você pergunta qualquer coisa, as pessoas se sentem obrigadas a responder. Ainda mais hoje, que todo mundo quer ter uma opinião sobre tudo. E aí fica uma dica muito importante. Se você postou uma enquete, por exemplo, sobre um assunto muito polêmico, nem sempre é interessante quando as pessoas te derem o feedback delas. Ah, eu não concordo. Ah, vou dar um exemplo aqui, gente, muito genérico. Você é da esquerda ou da direita? Muita gente vai falar que é a favor da esquerda e trazer os seus argumentos, muita gente vai falar que é a favor da direita e também trazer os seus argumentos. No final do dia, você precisa colocar a sua opinião ali. Mas se você entendeu que aquela opinião fica muito balanceada, não vai valer a pena você comprar um dos dois lados. Então você precisa ter uma opinião inteligente e neutra. Antes de colocar aquela enquete no ar, então tenha a sua opinião definida, ainda que seja uma opinião em cima do muro, mas que seja uma opinião inteligente. Então, por exemplo, para esse caso, você pode falar: olha, todos os lados têm seus erros e acertos, nós precisamos entender as ideias dos dois lados, nós vivemos em um país democrático, porque a gente sabe que política funciona assim. Nem sempre dá para você chutar um lado e defender o outro, porque o mundo gira e é o que nós falamos. Ainda que a pessoa não vote em você hoje, ela pode votar em você amanhã, você precisa do voto dela, então não adianta você queimar voto com uma opinião desnecessária, tá bom? Mas assim, de modo geral, chamar as pessoas para interação, perguntar, colocar assim: se você concorda, curte, se você não concorda, comenta, é muito interessante, tá bom? Interação traz muito mais curtidas para sua página, seguidores, enfim. Conteúdos informativos e curiosidades. Provavelmente vocês já ouviram a hashtag Você Sabia. Se você não conhece essa hashtag, dá uma jogada lá no Google, dá uma jogada no Facebook, dá uma jogada no Instagram, que você vai ver que o Você Sabia ele existe em diversos segmentos. Então, Você Sabia ele existe na política, ele existe para o mundo animal, ele existe para a história, ele existe para histórias de curiosidade. Então, assim,
Para que funciona o Você Sabia? Para eu informar as pessoas de conteúdos interessantes e que provavelmente têm a ver com o meu nicho, que elas não sabem. Então, por exemplo, você sabia que a declaração do imposto de renda já está disponível? Você sabia que para quem nasceu no mês tal já é possível sacar o PIS? São informações úteis e interessantes que as pessoas querem saber, ok? Que outro tipo de conteúdo eu posso fazer? Se você tem um site, ou por exemplo, se você tem acesso ao site do seu partido, ou da Câmara, ou da Assembleia que você trabalha, você pode postar textos, artigos, opiniões por meio daquele site e aí depois você reitera ou repassa esse conteúdo para a sua rede social. Olha, gente, escrevi lá para o site do partido, dá uma olhada, clica aqui, acessa o link. Gente, vai lá no meu site, hoje eu falei sobre o que está acontecendo, a guerra, o aumento dos preços. É muito interessante também porque na rede social, como eu falei, vídeo curto, texto curto, mas se você precisa passar uma informação maior, você chama a pessoa para uma outra página, tá bom? Posts produzidos pelo usuário. Gente, é muito interessante isso porque, exatamente como eu falei, as pessoas querem participar. Imagina que legal você ser fã de alguém. Imagina aí um cantor que você é fã, um cantor, uma atriz, um ator que você curte muito. E aí, de repente, você faz um comentário numa postagem dessa pessoa e essa pessoa replica o seu comentário na rede social dela ou ela mesma te responde. Você ia se sentir importante, né? Então, as pessoas também pensam assim sobre você. A gente sabe que político não é celebridade, mas hoje tem se tornado sim. É uma pessoa pública, vocês são pessoas públicas ou o seu cliente é uma pessoa pública e eles precisam interagir. E tem muita gente que vai achar legal você postar um comentário que ela fez sobre você ou até uma sugestão que ela deu. E aí, por exemplo, aceitei a sugestão da pessoa que interagiu aqui. Que tal vocês falarem sobre o aumento do combustível? Você faz um post sobre o aumento do combustível e fala assim, gente, a Maria lá de Itu me perguntou sugeriu que a gente postasse sobre o aumento do combustível. Você marca a Maria, marca a cidade de Itu, com certeza ela vai replicar a sua postagem nas redes sociais dela e vai se sentir muito mais importante. Aquele voto com certeza é um voto ganho, ok? E, por fim, notícias e atualidades sobre o seu ramo. Gente, por que notícias e atualidades sobre o seu ramo? As pessoas precisam entender que você está por dentro do que está acontecendo. Imagina você ser um deputado e está tendo uma manifestação na frente da Assembleia Legislativa. E aí, de repente, as pessoas comentam para você assim, nossa, ontem aquela manifestação foi complicada, né? Você votou a favor ou você votou contra? E aí você fala assim, que votação? É o seu trabalho. As pessoas querem que você entenda o que você está fazendo ali. Como assim que votação? Você está lá para me representar, então você precisa entender o que está acontecendo. Como que as pessoas vão saber que você entende do seu trabalho, que você entende o que está acontecendo? Postando. Então fala assim, gente, está acontecendo uma manifestação aqui agora, eu vou participar, acompanha aqui na minha rede social. Nunca joga, gente, ainda que vá passar no canal de TV, ainda que vá passar na rede social da Assembleia, da Câmara, joga para suas redes sociais. Gente, daqui a pouco na minha rede social você vai lá, acompanha o meu voto. Faz um vídeo curtinho, vou votar aqui agora, meu voto é sim, meu voto é não, estou representando vocês. É disso que as pessoas querem, ok? Gente, nós vamos falar sobre potencializar resultados, ok? O que é importante, gente? Estabelecer parcerias. Como nós falamos, você tem um público-alvo. E você sabe, então, o que aquele seu público-alvo busca, quem eles seguem, quais são as ideias centrais deles. Então, eles têm aquela ideia, eu defendo o trabalhador de classe baixa, eu defendo as pessoas que moram na periferia. O que essas pessoas buscam? Essas pessoas buscam trabalhos mais próximos de casa, essas pessoas buscam transporte de qualidade, essas pessoas querem estudar e trabalhar no mesmo bairro, elas querem morar no mesmo bairro que elas trabalham. Elas precisam ganhar mais, elas querem ter um tempo para lazer. Então, o que elas seguem? Eu preciso, então, estabelecer parcerias com pessoas, com empresas, com ONGs, com instituições, com associações que tenham a ver com esse tipo de propostas e de ideias. Mas essas pessoas podem ser políticos? Podem ser outros políticos? Podem ser outros políticos, contanto
que esse outro político não seja o seu rival direto. Porque imagina você elogiar um vereador que mais para frente está concorrendo exatamente a mesma vaga que você e tem o mesmo público-alvo que você e trabalha no mesmo bairro que você para ganhar votos daquelas pessoas. Não é interessante. Mas, eu tenho uma parceria com um deputado estadual, eu sou vereadora, eu tenho uma parceria com um deputado estadual que basicamente segue as mesmas ideias e defende as mesmas propostas que eu. Muito bom. Tem uma ONG que defende os trabalhadores, que ajuda as pessoas com processos. Muito legal também fazer parcerias com essas pessoas. Que tipo de parceria? Só seguir, só comentar os conteúdos dela e esperar que elas comentem os seus e te sigam também? Não. Vai até o local, oferece curso, oferece palestra. Às vezes não é nada pago. A gente pensa assim, mas tudo envolve dinheiro, e aí o que envolve dinheiro no meio político é muito burocrático. Mas nem tudo precisa necessariamente envolver dinheiro. Fiz uma parceria com a associação e eu vou oferecer um curso de manicure para que essas mulheres aprendam a trabalhar da casa delas ou no bairro delas. Mas eu preciso contratar uma manicure para dar esse curso. Mas será que eu não conheço uma manicure que pode me ajudar? A gente sabe, né, gente, que precisamos fazer parcerias em tudo. Então, eu preciso de você hoje, você precisa de mim amanhã. Nem tudo envolve dinheiro, ok? Por isso que essas parcerias são interessantes. Além disso, gente, ouça o que diz o seu público. Nós falamos da interação. As interações nunca podem ficar sem resposta. Não adianta você falar para as pessoas assim, olha, curte, compartilha, me fala aí o que você está achando, se você não vai responder essa pessoa. Se você colocou uma enquete no ar perguntando a opinião das pessoas, você tem que responder, nem que seja curtindo aquela resposta que ela te deu, aquela interação que ela fez, ou comentando, tipo, não concordo, mas obviamente você não vai chegar na pessoa que está seguindo sua página, a não ser que seja uma pessoa que entrou ali só para causar. A gente sabe que existe isso sim. Mas se não for esse caso, comenta, olha, muito interessante o seu ponto de vista, eu acho que vale uma conversa, a gente pode sentar e falar sobre isso algum dia, coisas desse tipo, coisas mais genéricas. Mas a pessoa me xingou. Gente, no caso de xingamento, a gente bloqueia e denuncia para a rede social, porque a gente sabe que existem pessoas que só entram na rede social exatamente para isso. Ela não está ali para curtir, ela não está ali para entender qual é o seu trabalho, para ver as suas ideias. Ela está ali simplesmente para causar polêmica, para procurar aparecer, tá bom? Então, esses casos não vale a pena trabalhar em cima dessas pessoas, tá? Respeite e obedeça às suas metas. Quando você faz um calendário editorial, que é aquele calendário que nós falamos, você definiu ali cada dia o que você vai postar. Um dia eu vou postar vídeo, um dia eu vou postar texto, um dia eu vou colocar um Você Sabia, um dia eu vou colocar um vídeo do meu público, eu vou colocar um vereador responde, um deputado responde, eu vou colocar aqui, no sábado eu coloco uma foto da minha família, no domingo eu coloco uma visita a algum lugar que eu fiz. E as pessoas, e com aquilo ali eu quero alcançar 100 curtidas, 100 seguidores por semana. Na primeira semana eu não consegui, na primeira semana eu consegui só 30. Na segunda semana eu consegui só 40, não estou conseguindo 100 por semana. Vou desistir, vou mudar a minha estratégia. Não, gente. A gente precisa entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. Eu preciso trabalhar a minha rede social, ter um trabalho consistente para então depois eu entender o que funciona e o que não funciona. Eu estou 2 meses com a mesma estratégia e eu estou vendo que essa estratégia não teve resultado. Aqui, os conteúdos que eu estou postando na terça-feira não tem resultado. Primeiro, eu sei que tem conteúdo que tem mais acesso que outro. Não é por isso que eu vou excluir o meu conteúdo que teve menos acesso e postar aquele que teve mais acesso todos os dias. Então, como nós falamos, vídeo tem mais interação, texto tem menos interação. Mas é importante em algum dia você postar um texto também, porque se todos os dias você postar vídeo, a sua rede vai ficar cansativa, ela vai ficar monótona, vai ficar chata. Por isso você precisa, sim, algum dia postar um conteúdo que tenha menos interação. Mas mesmo assim tem pouquíssima interação, eu acho que não vale a pena. Vou mudar meu calendário editorial completamente? Não precisa mudar seu calendário editorial completamente. Você vai mudar somente o que não está dando certo. O conteúdo de terça e de quinta não está dando certo, então eu vou mudar. Quinta-feira aqui eu defini que eu vou postar TBT. Todas as quintas-feiras eu vou postar TBT? Não é interessante também, porque é o que eu falei, vai ficando monótono. E lembra do que nós falamos lá no começo, daquele conceito VUCA,
que transforma, em que tudo se transforma a todo momento, todos os dias. Então, o TBT pode funcionar maravilhosamente hoje, mas daqui a 3 semanas pode ser que ele já tenha perdido esse alcance e pode ser que ele não tenha mais esse apelo social todo que ele tem hoje, principalmente nas redes sociais. Então eu preciso entender, o TBT não funciona mais como funcionava antes. O que as pessoas estão postando agora? Por isso que você precisa ficar muito atento ao que está acontecendo e a como essa tecnologia e essa comunicação se transforma, para você estar por dentro e na hora que algo não funcionar para você, você transformar só aquele algo. Imagina aqui minha mão. Eu tenho 5 dedos em uma mão, mas esse dedo meu aqui, o médico falou assim, olha, você vai ter que amputar esse dedo. Imagina se eu chego no médico e falo, então amputa a mão inteira, porque se esse dedo não está funcionando, eu vou tirar a minha mão inteira. É inteligente? Não é inteligente. Eu preciso amputar esse dedo aqui e transformar esse dedo. É claro, no corpo humano isso não é possível, é só um exemplo. Mas assim, o único que está me causando problema é esse dedo, não a minha mão inteira. Então, se um conteúdo não está te trazendo o resultado que você espera, mude só aquele conteúdo e não o seu calendário editorial completamente. A não ser que o seu calendário editorial nada dê resultado. Mas isso é muito difícil de acontecer, sendo que se você seguir passo a passo, de conhecer o seu público, de entender o que eles buscam, de fazer parceria, muito dificilmente o que você planejou com base nessas informações vai dar errado, ok? Tenha valores sustentáveis. Gente, hoje todo mundo, por mais que as pessoas ainda não façam o que elas falam, é aquilo, é basicamente faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas a gente sabe que o mundo ele está em constante transformação e que o que nós temos hoje, que nós precisamos para viver, a qualidade cada dia mais está caindo. Então o que um ser humano precisa para viver? O ser humano precisa respirar. Então, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem pouquíssimas árvores. As árvores que nós temos não são cuidadas. Dá uma chuva, cai um monte de árvore, trava o trânsito, cai árvore em cima de carro. Rio de Janeiro, deu uma chuva muito forte, deu enchente, vai ter alagamento do mesmo jeito que aqui em São Paulo, mas lá como tem muito morro, sempre vai deslizar alguma coisa, as pessoas vão morrer, vão perder as casas delas, vão perder os familiares. A água, cada dia chove muito em um lugar, chove pouco em outro lugar, a conta de água está subindo. Há 50 anos atrás, as pessoas não se preocupavam tanto com isso. Hoje já é um conceito comum que todo mundo precisa se preocupar. Com reciclagem, precisa se preocupar com a natureza, com o uso da água, com o uso da energia. Então, você não pode ser aquela pessoa, aquele candidato, ou ter uma página, se não, você não é o candidato, mas você trabalha para um ou para um mandatário, inconsequente. Você precisa estar ligado também do que está acontecendo. Mas o que eu defendo, as minhas ideias, nada tem a ver com isso. Tudo bem, mas você não pode estar alheio ao mundo, porque é uma parte também que te toca. Se em algum momento surgir algo, você precisa ter ali na ponta da língua qual que é a sua parte nisso. Ainda que a sua parte seja, eu reciclo o lixo da minha casa, eu sou a favor da economia de água, eu sou a favor do plantio de mais árvores. Você precisa ter ideias sustentáveis, e é sustentável mesmo no sentido reto e direto da palavra, então você precisa ter ideias sustentáveis, não só de você sustentar as suas ideias, mas ideias sustentáveis para o mundo e para as outras pessoas também, tá bom? Vamos lá, gente, mensuração. Coloquei lá, como que eu vou analisar o que está dando certo e o que está dando errado? Eu vou mensurar os meus resultados. De que modo, de que forma que nós fazemos isso? Como eu escrevi aqui para vocês, uma das partes mais importantes do planejamento é mensurar e analisar os resultados das suas ações, registrar os seus dados pelo menos uma vez ao mês. Assim, você pode agir caso alguma ação seja necessária. Então, assim, eu anotei ali quantos seguidores novos eu tive esse mês. Toda rede social, gente, nas configurações, ela dá para você essas informações, tá? Então, você não precisa ir lá de postagem em postagem e ver de dia em dia quantos seguidores você ganhou por dia. A sua rede social ela vai te mostrar no final do mês quantos seguidores novos você teve, qual foi a sua postagem que teve mais alcance, que conteúdo seu teve mais resultado, quantas curtidas cada postagem teve, quais são os horários que as pessoas acessam mais as suas redes sociais, que tipo de público, se é homem, se é mulher, se é um pouco mais jovem, se é um pouco mais velho. As redes sociais hoje
elas já te dão essas respostas. Para isso, você não pode, aliás, só ler essa resposta e guardar para você. Você precisa ter isso anotado em algum lugar, seja em um arquivo físico ou em alguma nuvem, para você depois juntar esses dados e analisar. Então, eu preciso entender o que funcionou aqui e o que não funcionou. O que funcionou, eu vou continuar fazendo e vou melhorar. O que não funcionou, eu preciso mudar. Mas para que eu saiba o que funcionou e o que não funcionou, eu preciso entender de que forma eu vou mensurar. Como que eu vou mensurar? Vou ali baixar minhas informações, o que deu certo, o que não deu certo, todo mês. Dá para você baixar por semana também. Vale ressaltar que o Facebook ele deixa isso salvo por um período mais longo de tempo, se não me engano 6 meses ou até um pouquinho mais. O Instagram, se não mudou, é por 2 meses. Então não adianta você ficar adiando também a mensuração, aí eu quero saber que resultado que eu tive em dezembro passado. Você não vai conseguir, porque isso já some da rede do Instagram, tá bom? Por isso que é interessante você fazer isso todos os meses. Gente, o que eu preciso considerar quando eu vou saber mensurar se a minha página teve um resultado legal ou se ela não teve um resultado legal? Número de curtidas. Gente, número de curtidas não só na página, mas em cada postagem que eu fiz. Número de pessoas alcançadas. Eu fiz uma postagem que alcançou 2.000 pessoas, essa daqui alcançou 30 pessoas. Eu já sei que esse tipo de postagem, então, não é para o meu público, não serve para mim. Preciso ver outro tipo de conteúdo para postar nessa data aqui que eu planejei, nesse momento que eu planejei. Ou então, entender o que tem de errado com aquela postagem. Às vezes ela é legal e precisa ser postada, mas o texto não tá legal, você não marcou as pessoas. Muito erro também, gente, que eu vejo nas páginas de deputados e de vereadores é errar o nome das pessoas. Gente, isso é péssimo. A gente sabe que erros acontecem, mas assim, tem erros que são uns detalhes que realmente você vê que foi desatenção. Não dá para colocar o nome de uma pessoa muito importante que se vê na sua rede social errado, porque significa que você pode até considerar essa pessoa, mas aquele seu desleixo, aquela sua falta de atenção talvez passe a impressão de que você não se importa. Então assim, reveja direitinho o que está escrito, passa por um corretor ortográfico, confere no Google ou em outras redes sociais se o nome daquela pessoa, se o nome daquela cidade está certo, tá bom? Porque às vezes a postagem ela vai ter um resultado legal, mas por um errinho bobo ela acaba perdendo alcance, tá? Número de interações. Gente, curtida é interação? É interação. Número de pessoas alcançadas é interação? Não é interação, porque às vezes aquela postagem chegou para mim, mas eu não curti, ela só passou no meu feed e aí eu rolei. Então, significa que eu não prestei atenção naquela postagem. Posso ter prestado atenção, como posso não ter prestado, mas não vou contar como interação. Número de interações. O que eu posso considerar como interação e como não interação? Visualização é interação? Depende. Visualização em vídeo, muitas vezes é interação porque a pessoa clicou no seu vídeo. Visualização em foto, nem sempre é interação. Interação é quando a pessoa vê o que você postou e reage àquilo. Com um comentário, com um emoji, enfim, ela reagiu naquilo ali de forma ativa. O vídeo, por que o vídeo às vezes é interação? Porque a rede social, normalmente ela mostra se o play foi automático. Quando que é o play automático? Quando você está subindo o seu feed e o vídeo já começa a tocar sem você apertar nada. Ou quando a pessoa apertou para tocar o seu vídeo. Isso é uma interação, porque ela quis ver o seu vídeo. Então, neste caso, é considerado interação. Tá bom? Número de visualizações. É importante ver quantas pessoas e para quem o seu conteúdo chegou, tá bom? Então, o número de visualizações no momento da interação e de mensurar ali qual foi o alcance da sua página, é muito interessante você ter isso anotado também. E vale ressaltar que quando você paga, quando você impulsiona esse conteúdo, ele vai chegar para mais pessoas e, como eu falei, ele vai chegar exatamente para aquelas pessoas específicas que você definiu que você queria que chegasse. Vale ressaltar, gente, que em período de campanha você precisa prestar conta desse impulsionamento. Então, paguei aqui para minha rede social. Você precisa ter o número do cartão que você colocou ali, o nome de quem está esse cartão, quanto você pagou por cada impulsionamento, por cada curtida, por cada segmento que você fez nas postagens, tá bom? Então, não pode esquecer, mas eu coloquei aqui no meu cartão do meu vizinho. Não vai dar certo.
ou você impulsiona de forma bem legal, ou você não impulsiona, vai ali na raça, ali tentando ganhar as pessoas nas hashtags, marcando as pessoas e com essas ações que eu expliquei para vocês um pouquinho atrás, tá bom? E, por final, se atingiu o seu público-alvo, gente. Será que chegou nas pessoas que eu queria? Impulsionando ou não impulsionando? Aquela ONG que eu queria que visse, viu? Aquelas pessoas que seguem aquela página, viram a minha publicação? Elas comentaram na minha publicação? Elas começaram a me seguir? Elas estão interagindo comigo? Se sim, legal, vou continuar com esse tipo de conteúdo. Se não, preciso trabalhar nisso, ok? Conheço muitos políticos que fazem o quê? Lembra que um pouquinho atrás a gente falou de fazer parcerias? Muitos políticos hoje, eles fazem assim, olha, quando eu fizer um conteúdo, eu fui ali numa ONG, eu fui numa associação, quando eu fizer um conteúdo que tem a ver com o que vocês defendem, posso enviar para vocês? Pode enviar. Envia pelo WhatsApp, envia por um e-mail, envia por uma rede social e assim você tem um alcance muito maior que você teria se você não enviasse para ninguém, se você simplesmente tivesse postado na sua rede social, ok? Bom, gente, para finalizar, reajustando. Depois que você já viu a mensuração, o que deu certo, o que deu errado, você precisa fazer um reajuste. Como nós falamos antes, gente, eu preciso necessariamente, se deu algo errado, mudar todo o meu planejamento? Não, você não precisa mudar completamente o seu planejamento. Você precisa mudar somente o que deu errado. Então assim, essa minha postagem de segunda aqui não está funcionando. Preciso definir um outro conteúdo para postar segunda-feira. O meu público não gosta muito de texto, já reparei. Vou postar textos mais curtos. Meu público não está se dando bem com a minha linguagem é mais jovem e eu tenho um público mais velho. Vou mudar a minha linguagem. Então, eu vou reajustar simplesmente o que está dando errado e não só o meu conteúdo. Lembrando que, como eu falei para vocês, não é do dia para a noite que a sua página vai crescer. É claro que você não vai esperar 3, 4 meses. Depois de um mês, 2 meses, você já sabe se o seu resultado está dando certo ou não, se você precisa mexer nesse conteúdo ou não, ok? Bom, gente, então esse foi o conteúdo sobre marketing digital, redes sociais. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.